certo? Boa tarde a todos e a todas. Vamos à abertura da nossa sessão. Peço votação da última ata que está passando. Se vocês já deram uma lida também anteriormente, se está de acordo. Vamos fazer a aprovação. São duas atas, né? Já foram enviadas previamente por e-mail. Do dia 22 de abril e 22 de março. Vou fazer a votação já da ata. Estando todos de acordo, permaneçam como estão. Paulo não se mexe. Aprovado por unanimidade. Expediente. Alguém quer incluir algo? Precisa fazer alguma alteração na ordem? Não? Professor Marino? Sim, eu peço a retirada de pauta do processo que trata do 076 de 2019. Processo 14503 de 2018, que é o regimento interno sobre o uso e nova segurança do laboratório de análise de qualidade da água. Eu fiz pedido de diligência ao autor, que é o Luciano, indicando algumas dicas alternativas para adequações desse regimento do uso de laboratórios. Isso é importante e justifico aqui porque há 4, o professor Eduardo não deixa me mentir, tem mais 3 outras, se não me engano, que daí poderiam já seguir a mesma lógica de tramitação depois, a partir dessa análise. Então, peço a retirada de pauta. Ok. Bem, ok. Então vamos para o próximo processo, número 5054-2019, origem SEAV DPPG, interessado Paulo Demar Bart, solicitação de homologação do parecer AD referendo de 24 de abril de 2019, que aprovou ou homologou os projetos de pesquisa vinculados ao edital PIPES, relatora professora Nora Baldo de Fadem. Vai abrir ali ou eu posso ir ainda? Sim, pode eu deixar posso. aberto? Aham. Eu vou projetar, vou abrir o seu parecer já aqui na tela. Ok. Então, o assunto é a homologação dos projetos de pesquisa 2019-2020 do edital PIPES 01-2019. Então, na data de 29 foi designada a relatora do processo. O processo ele refere-se, portanto, à homologação dos projetos do edital PIPES. Eles foram aprovados nos departamentos de Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Software. E, em seguida, a Comissão de Pesquisa também aprovou os projetos, conforme consta em ata datada do dia 16 de 4 de 2019. Em 24 de 4 de 2019, os projetos foram homologados ad referendo pelo presidente do Conselho do Centro, da UDESC Ibirama, CONCEAF. Os projetos foram devidamente aprovados nas instâncias do Centro, conforme demonstra toda a documentação anexa. Diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação do parecer ad referendo de 24 de 4 de 2019, que aprovou, homologou, os projetos de pesquisa vinculados ao edital PIPES 01-19. Então, era um processo simples, né, só de homologação, já tinha passado por todas as instâncias, então meu voto é favorável à homologação do referendo. Discussão. Havendo quem queira discutir. Votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 2766-2019, origem SEAV, Ciências Contábeis, interessada Lara Fabiana da Labona, assunto, solicitação de homologação do parecer ad referendum 06-2019, de 1º de abril de 2019, que aprovou a participação docente no evento 13º Congresso Ampiconte, por meio de edital da Direção-Geral, número 01-2019, PRODIP. Relatora Nora Baldo de Fadem.
Esse processo ele também é sobre homologação daí dos projetos. Esse a professora não mandou troquei. ainda, não faz mal. Não troquei o assunto, desculpa. Aqui eu não vou ler o histórico, porque eu acho que eu fiz muito histórico aqui, eu vou só fazer análise, tá? Trata-se da solicitação de homologação do resultado final de classificação dos candidatos contemplados pelo edital 01/2019, o PRODIP, Programa de Apoio à Participação Docente em Eventos, conforme a Resolução 371/2005, Consul. As solicitações foram aprovadas pelos colegiados plenos dos respectivos departamentos, conforme atas as folhas de 1 a 5, atendendo dessa forma o item 6.1 do edital. Na sequência, a Comissão de Pesquisa classificou os candidatos a partir do score de produtividade docente disponibilizado no SAP, o Sistema de Avaliação de Produção Institucional, acrescentando 20 pontos ao score final quando os trabalhos que constam acadêmicos, que são resultados de projetos de ensino, pesquisa ou extensão formais desenvolvidos na UDESC Ibirama, conforme o item 7.1 do edital supramencionado. A ordem de classificação foi a seguinte: Luciano André Deitos Kozlowski, Lara Fabiana Dall'Abona, Marino Luiz Ainkaufer, Maria Pilar Sembeck e Jarbas Kleber Ferrari. Ressalta-se que todos os classificados foram contemplados, visto que não houve procura no primeiro período, que é um edital que ele tem 5 chamadas, né? Então, na primeira chamada não teve contemplado porque não teve interessados, portanto, nessa segunda chamada, os 5 foram classificados. Ressalta-se ainda que a professora Lara Fabiana Dall'Abona, em 10/4/2019, solicitou ao diretor de pesquisa e pós-graduação a retirada do cancelamento do presente processo, alegando motivos particulares. Portanto, teve 5 classificados, mas só 4 professores que fizeram uso, né, dos recursos do edital PRODIP. Voto do relator. Diante do exposto, sou parecer favorável à homologação do parecerado referendo número 6/2019, de 1º/4/2019, que homologou o resultado final da classificação do edital PRODIP e aprovou as solicitações de auxílio para participações em eventos do período 1º de maio até 30 de junho dos interessados que foram contemplados pelo PRODIP. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Vamos à aprovação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo 9679/2019. Origem SEAV, Gestão de Pesquisa, Pós-Graduação, interessada pela professora Dinora Baldi Favre, assunto homologação do resultado da classificação PRODIP referente à participação docente em eventos técnicos científicos para o período de 1º de julho a 31 de agosto de 2019. Relator, professor Vanderlei dos Santos. Então, o assunto é a homologação da classificação das solicitações de auxílio do edital 01/2019, PRODIP. Em 29/5/2019, eu fui designado relator do processo. Análise. O processo refere-se à classificação das solicitações de auxílio do edital 01/2019, PRODIP, com a participação de professores do SEAV em eventos técnicos científicos. A Comissão de Pesquisa, ata número 03/2019, classificou as solicitações de auxílio conforme tabela a seguir. Aí nós tivemos somente um candidato, né? Professora Dilson. A classificação foi feita a partir do score de produtividade docente 2016-2018, disponibilizado no sistema SAP, e acrescentado 20 pontos ao score final por se tratar de trabalho que foi realizado com acadêmicos no SEAV. Tal classificação se refere à concessão de auxílio para o PRODIP para os eventos que ocorreram no período de 1º de julho a 31 de agosto de 2019. Voto do relator. Diante do exposto, sou do parecer favorável à homologação da classificação das solicitações de auxílio do edital 01/2019 PRODIP. Em discussão?
Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Origem, SEAV, CRH, interessada Ângela Maria Blatt Ortiga, assunto solicitação de homologação da portaria interna da Direção-Geral número 30/2019, que designa a Comissão Setorial de Avaliação CSA Setorial do SEAV. Relator Eduardo Miller dos Santos. Boa tarde a todos. Peço licença para pular o histórico. A análise é de que o processo trata da homologação da portaria DG 34/2019, que designa a professora Ângela Maria Blatt Ortiga para presidir a Comissão Setorial de Avaliação CSA do SEAV, a contar de 28/2/2019. O processo contém cópia da portaria DG 30/2019 do SEAV, que designa a professora Ângela Maria Blatt Ortiga como membro da referida comissão como representante docente. Contém ainda a cópia da ata da referida comissão com a eleição da professora Ângela para a presidência da comissão. A presidência da CSA, de acordo com a resolução 65/2018 consune, em seu artigo 5º, parágrafo 9º, será exercida por um docente efetivo ou técnico universitário devidamente indicado e nomeado em portaria para tal comissão, eleito por maioria simples dos membros da comissão. Voto do relator. Frente ao disposto, este relator é de parecer favorável à homologação por este Conselho da portaria DG 34/2019, que designa a professora Ângela Maria Blatt Ortiga para presidir a Comissão Setorial de Avaliação CSA do SEAV a contar de 28/2/2019. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo 9154/2019, origem SEAV CRH, interessada Fanny Vipel, assunto solicitação de homologação da portaria interna, Direção-Geral 33/2019, que designa a comissão de revalidação do diploma número 00043101940/06/2018. Relator Eduardo Miller dos Santos. Peço licença para pular o histórico. Boa análise. O processo trata da homologação da portaria DG 33/2019, que designa comissão para o processo de revalidação de diploma número 00043101940/06/2018, via plataforma Carolina Bori, PCB, Departamento de Ciências Contábeis. A comissão designada é formada pelos professores do Departamento de Ciências Contábeis do SEAV, Vanderlei dos Santos como presidente, Lara Fabiana Dalla Bona, membro, e Diego Rafael Stuck, também como membro. Por ser comissão interna do Centro, a portaria, de acordo com a resolução 29/2009 consune, que rege a alocação de carga horária de atividades administrativas, permite a alocação de até 5 horas semanais em PTI. Meu voto, frente ao disposto, esse relatório de parecer favorável à homologação por este Conselho da portaria DG 33/2019, que designa a comissão para o processo de revalidação do diploma número 43101940/06/2018, via plataforma Carolina Bori, PCD, Departamento de Ciências Contábeis. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo 3887/2019. Origem SEAV Ciências Contábeis. Interessado Diego Rafael Stipe. Assunto solicitação de credenciamento dos docentes Diego Rafael Stipe, Luiz Pedro Benvenuti, Darcle Costa Silva Hausmann, Rafaela Pereira, Grazilene Lindner, Vanderlei dos Santos, Maeve Rocha Dio, das disciplinas do curso de Ciências Contábeis. Relator Paulo Moser. Certo, então eu vou pular o histórico também, e já que você já deu os nomes dos interessados para o credenciamento, então não vou repetir. Toda a documentação prevista na resolução 03/2016, que vai sobre o credenciamento de docentes para adicionar em curso de graduação da UDESC, foi apresentada, idem para os procedimentos burocráticos referentes ao trâmite do processo nas suas devidas instâncias. Em face disso, esse relator não encontrou qualquer irregularidade que exija a retificação do presente processo de credenciamento. Então, procedendo ao voto, face ao exposto, este relator é favorável à homologação do processo 3887/2019. Apenas gostaria de fazer duas colocações.
A primeira delas, até se o Renan puder abrir lá na parte das peças do processo, como a gente está agora se acostumando com o SGPE, seria legal que lá na parte, por exemplo, lá do relato do credenciamento de professores, fosse colocado aonde isso foi relatado no departamento, se foi em comissão de ensino, etc. e tal, porque não aparece. A gente sabe que isso passou por reunião do departamento, mas de qualquer maneira, como a gente tem a opção de colocar lá no título o que é o documento, por exemplo, eu coloquei lá homologação no Conselho de Centro, acho que seria interessante colocar sempre para a gente saber aonde a coisa aconteceu, né? Em que instância isso aconteceu. E outra coisa que eu queria é que fosse acrescentada a ata da reunião do departamento que não consta ali. Só isso. Obrigado. Só pegando o gancho do professor, reforçando o pedido, outros processos também, acredito que vocês já tenham recebido ou chegam no Conselho de Centro, sem a especificação do documento aqui. Aqui permite renomear após ter sido anexado, vocês podem selecionar e renomear o arquivo. Então, colocando se é uma ata, se é uma lista de presença, se é uma certidão, um atestado, seja lá o que for, porque também facilita para nós que vamos receber, verificar se está tudo ok, e também para quem vai receber o processo para relatar, também identificar que tipo de documento é. Tem alguns que, aqui são poucos, né? Mas tem alguns que são bastante longos e documentos todos diferentes um do outro, mas todos com o mesmo título. Então a gente não vai saber que documento é, a não ser que vai abrir um por um, né? Na hora que vai anexar com o PES, ele permite lá no campo nome. Também dá. Na hora da anexação também permite criar um nome específico. Mas se esqueceu de fazer naquele momento, pode vir aqui e renomear de acordo com o tipo de documento que for, né? Mas é isso aí, tudo ok. Professor? Em discussão, não havendo interessados, em votação, quem for favorável, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Processo 8233/2019, origem SEAV Ciências Contábeis, interessado professor Vanderlei dos Santos, assunto solicitação de credenciamento dos docentes, Daniel Rodrigo Estrelo, Darcler da Silva Hausmann. Opa! É o próximo, desculpa. Não? É esse mesmo. É o 8223. É outra, desculpa. Darcler Lindner, Josiane Oliveira Schottefeld, Luiz Pedro Benvenuti, participando dos cursos de Ciências Contábeis, relator Paulo Moser. Exatamente, segue exatamente a mesma análise do processo anterior. Não tem nenhuma irregularidade. Nesse processo, inclusive, encontra anexada a ata digitalizada do departamento. Né? Então, também, diante do exposto, este relator é favorável à homologação do processo 8233. Não, é que são processos distintos. O primeiro foi na época do Diego e esse já contemplando as disciplinas do próximo semestre. Obrigado pelo esclarecimento. Em discussão, não havendo interessados, em votação, quem for favorável permanecer como está, aprovado por unanimidade. Processo 7973/2019, origem SEAV, Ciências Contábeis, interessado Vanderlei dos Santos, assunto solicitação do usufruto de licença prêmio, relator Tiago Luiz Schmitz. O processo trata da solicitação de usufruto de licença prêmio do professor Vanderlei dos Santos no período de 15/7/2019 a 2/8/2019, no total de 19 dias. A solicitação do professor Vanderlei está de acordo com a Instrução Normativa 08/2018 da PROAD. Observa-se que o período de licença-prêmio envolverá apenas uma semana do período letivo de aulas, referente ao segundo semestre de 2019. Sendo assim, o professor declara que as aulas serão repostas por ele no decorrer do semestre letivo na modalidade à distância. O professor apresenta o cronograma de reposição das disciplinas de Contabilidade 3, Análise de Custo e Tópicos Especiais 2. Quanto às atividades administrativas de chefia, declara que o subchefe, o professor Fernando Schaeffer, assumirá as atividades do cargo no período que estiver de licença. Espera aí, tem que virar aqui.
Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da licença-prêmio do professor Gabriel Leite no período de 15 de 7 de 2019 a 2019. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Aprovado por unanimidade. A gente vai passear, traz alguma coisa para todo mundo conseguir. Processo número 5488, 2019. Origem SEAV, ainda engenharia sanitária. Interessado Rogério Simões. Assunto: solicitação de usufruto de licença-prêmio. Relator Marino Luiz Aikaufer. Muito bem, peço desculpas aos conselheiros por não terem sido ainda no sistema, que está tão bonitinho da frente. Então, o processo ele foi instaurado em abril desse ano, 23 do 4. O professor Rogério, então a tramitação ocorreu no departamento, depois veio para cá. O professor Rogério tem 2 períodos de gozo de licença-prêmio. Ele entrou em 2005 e aí até 7 de 9 de 2009, que era um período, depois de 8 de 9 até 2014. Então ele tem 2 períodos aquisitivos já para licença-prêmio. Então do primeiro período ele vai tirar 15 dias e do segundo período 68 dias, totalizando 83 dias então de licença-prêmio. O início do gozo acontece em 21 de 9 e termina 6 de outubro. Não houve nenhuma análise contrária, parecia contrário até então, e ele, pela resolução, como está retornando de afastamento para a capacitação, ele teria o direito para esse afastamento. Então, diante do exposto, o meu parecer é favorável à aprovação desse processo de solicitação de gozo de licença-prêmio do professor Rogério. Em discussão? Só uma consideração é que o professor Marino leu o período de gozo da primeira aquisição, que é até 6 de outubro. Depois tem até dezembro, a segunda aquisição. Não é o que está aqui no processo. 21 de 9 e terminaria. Peraí. É o início que ele colocou aqui mesmo, não coloca o fim. É porque daí conta os 15 dias. Entendi. Dia 21 de 9 ele inicia os 15 dias e depois em 6 de 10 ele inicia os 68 dias. Então acaba sendo. Não volta mais. Porque ele pega o dezembro, ele pega o semestre inteiro, né? Não volta em. Eu ia dizer por que ele não pega até o final do ano, né? Não tem, né? É isso. Bem lembrado. Joia. Havendo mais alguém que queira discutir? Não havendo. Em votação? Permaneço todos como estão, se forem favoráveis. Aprovado por unanimidade. Processo 3470, 2019. Origem SEAV Dex. Interessado já em Sr. Regnani. Assunto: proposta de projeto de cultura intitulado Curso de Inglês 2019, vinculado ao edital 01-2018. Extensão a qualquer tempo. Bianual. Relator Diego Rafael Stipe. Boa tarde a todos e a todas. Deu erro no SGPE, mas o processo já foi aprovado no departamento de software e já foi aprovado também na comissão de extensão, que está agora aqui no Conselho de Centro. Só um momento. Eu não trouxe impresso. A voz do Diego ficou mais grave depois da retorno da Europa. Estou um pouco gripado. Mas vamos lá. O plano histórico, conforme foi para você, já foi aprovado no departamento, foi aprovado também na comissão de extensão, um pouquinho mais para baixo, crédito para análise, né? O projeto de extensão, curso de inglês 2019, está vinculado ao edital 01-2018, extensão a qualquer tempo, e não solicita recursos financeiros, e possui como objetivo financeiro, como objetivo geral, qualificar o aluno para falar, entender e escrever fluentemente em inglês. Além disso, por meio das atividades propostas, desenvolver as habilidades de comunicação do aluno e do objetivo de cultura por meio de vídeos, textos e músicas. O público-alvo estimado é de 100 pessoas, com início em 1º de abril e término em 15 de dezembro. O curso será dividido em 4 turmas, nível básico 1, 2 de nível básico 2, de nível intermediário. O projeto terá como responsável o técnico universitário Lucas Kister Moraes e contará com a participação de um discente voluntário para ministrar as aulas. Voto do relator.
Diante do exposto, sob parecer favorável à aprovação do curso de inglês 2019. Em discussão? Posso? Eu estou fora da extensão agora, mas já foi aprovada a nova política de extensão, que permite que o técnico agora já não sai todas as instâncias? Sim. Foi aprovado, mas vai ser feita alteração, né? Na época ainda o Jason era o coordenador do projeto para migrar para o Lucas. Até vamos colocar agora que técnico universitário pode ter projeto de extensão também. Legal. No projeto, o coordenador está o Jason ainda e o responsável é o Lucas. É, porque a partir de 1º de abril, né? Daí tinha que ser, acho que ainda um professor, eu não sei. Sim, ainda continua assim aí. Na verdade, a gente, agora com essa nova política, quando tiver tudo certinho, a gente vai encaminhar. Mas é um avanço para a universidade, né? O técnico também pode, já fazia isso muitas vezes, né? Então não aparecia às vezes o nome correto como deveria, né? Então é um avanço para nós todos. Agora vamos lá. Processo em aprovação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo 3468-2019, origem CEAV-DEX, interessado já em Sevegnani, assunto proposta de projeto de cultura, intitulado Faça Parte, o DESC 2019, vinculado ao edital 01-2018, extensão qualquer tempo. Relator Diego Rafael Stipe. Aprovo esse projeto também, que já foi aprovado no departamento e também na comissão de extensão, e agora está aqui para homologação no Conselho de Centro, popular histórico. O projeto de extensão faça parte do DESC, que está vinculado também ao edital 01-2018, extensão a qualquer tempo, na área temática de cultura, e possui como objetivo geral oportunizar o apreço pela cultura e pela arte na UDESC Ibirama. O projeto contemplará ações de cultura do decorrente do objetivo 2019, as quais serão realizadas na abrangência da UDESC Ibirama. Serão realizadas ações como apresentações culturais, um evento de proteção e conscientização no trânsito, e serão buscadas parcerias culturais para a realização de intercâmbio de atrações entre as instituições. Um pouquinho mais para baixo. Além disso, serão promovidas atrações culturais voltadas a datas festivas no decorrer da vigência da ação. O público-alvo estimado é de 3.355 pessoas, com início previsto para 24/4 e término em 24 de janeiro de 2020. O processo solicita um bolsista de extensão e terá como responsável o técnico universitário Lucas Kister Moraes. Diante do exposto, sob parecer favorável à aprovação do projeto de extensão Faça Parte, o DESC 2019. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em aprovação? Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo 1567-2019, origem CEAV, Engenharia Sanitária e Civil, interessada Ângela Maria Blatt, Oritiga, assunto proposta de projeto de extensão intitulado Futuro Saudável, vinculado ao edital 01-2018, extensão a qualquer tempo. Relator Diego Rafael Stipe. Ok. É um projeto de extensão novo. Os outros dois eram reedições, já tinham nos anteriores. Mas ele também foi aprovado no Colegiado de Engenharia Civil, na Comissão de Extensão, e agora estamos aqui. Está vinculado ao projeto de extensão Futuro Saudável, está vinculado ao edital 01-2018, extensão a qualquer tempo, na área temática de educação, e possui como objetivo geral desenvolver atividades educativas junto a escolas cadastradas no programa Saúde na Escola, e participar do projeto de educação permanente dos agentes de saúde e de endemias no município de Ibirama. O público-alvo estimado de 1.099 pessoas, o início previsto em março e término em dezembro de 2019. O projeto solicita 2 bolsistas voluntários e terá um membro externo, na condição de palestrante. Foi anexado ao processo o ofício 01-2019, que oficializa a parceria firmada entre o DESC e a Secretaria Municipal de Saúde de Ibirama. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do projeto de extensão Futuro Saudável. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Origem CEAV-ESO, processo 258-2019. Interessado pelo professor Jair Cademir Sevegnani, assunto relator final do projeto de cultura dominado curso de inglês 2018, vinculado ao edital 01-2018, extensão a qualquer tempo, P9. Relator, professor Jarbas.
Você que veio da professora Gabriele, né? Vou pedir para o Bernardo ir lá para perguntar. Sim, só um momento. Mas você quer falar, botar o título para saber qual que é Porém, é 258/2019, né? Uhum. Só que a última peça que tem aqui... Ah, tá aqui. Não, só peça. Ela botou na guia de... Na guia. Uhum. Mas só lembrando que até foi um questionamento da Pani, o nosso estatuto, melhor, regimento interno, ele prevê a elaboração dos pareceres naquela estrutura ainda de histórico, análise com fundamentação, né, em parecer, ou instrução normativa, seja lá o que for, e depois o voto. Então, até que a gente proponha uma alteração no regimento, daí o parecer ele tem que se apresentar naquele formato ainda. Podendo resumir o histórico. Podendo resumir o histórico, Muitos questionaram, porque agora com essa tramitação digital, é só a gente vir aqui em tramitações, a gente visualiza todo o histórico dele. Né? E agora a gente percebe também históricos longos, vindo do departamento, ou comissões, do centro e até chegando na reitoria ou nas pró-reitorias. Se a gente for transcrever isso, ou se os senhores e senhoras forem transcrever isso no parecer, vai ficar demasiadamente longo. Então, enquanto a gente não faz essa alteração de parecer, ou melhor, do nosso regimento interno, dá para resumir esse histórico, colocando as datas mais importantes, umas 4 ou 5. Foi o que sugeri para a Fanny ontem, quando ela me questionou, e eu também fiz isso com pareceres ad referendo. Mas, de qualquer forma, o parecer ele ainda tem que manter aquela estrutura, né, de apresentação, análise e votação. Certo? Mas, cá, tudo bem aqui, a gente... Mas eu passo para ela. Já passamos para ela, eu também converso com ela. Mas, professor, anexar o documento, anexar o documento, Aquele formato, né? Mas tudo bem, professor, fique à vontade para me passar o relato. Tratava-se só de uma homologação, né? Aham. Do projeto de extensão. O projeto de extensão é o projeto de extensão do curso de inglês, 2018, né? Então, ela tem parecer favorável, homologação do relatório, o projeto de extensão curso de inglês 2018, coordenado pelo professor Jason, que é o do ano passado, né? O relatório foi previamente aprovado no Departamento de Software e pela Comissão de Extensão também, da qual a gente faz parte também. Então, dentro do exposto, ela tem um parecer favorável nesse sentido aí. Então, homologação só do apresentado em 2018, né? Relatório, né? Isso, o relatório das atividades de 2018. Exato. Em discussão? Não havendo com que discutir, em votação, permaneça como estão, sendo favoráveis. Bom, aprovado por unanimidade. Com essa ressalva que ela tem que anexar o documento. Sim. Mas a gente conversa com ela. Estamos aprendendo juntos, né? Nessa fase de transição, que foi bastante curta, né, para a implementação do governo sem papel e a adesão ao SGPS, surgiram bastante dúvidas, né? Técnicos, professores, então não tem problema. Se acontecer alguma coisa assim, a gente está ali para conversar, esclarecer as dúvidas, então... Tanto que eu procurei o projeto por causa da direção da reunião da Comissão de Ensino, né? Aí eu procurei no lugar errado. Eu estava procurando em pendências lá, se tinha alguma pendência e tal, né? E está na fila de trabalho, né? Filas. Fila de trabalho. Mas a gente... que na verdade do SGPE não é muito intuitivo, né? Ai, sabe que eu estou até gostando? Eu achei que mais difícil. Não, em termos de processo, de agilidade das coisas, mas sim. A gente precisa se adestrar a ele. Sim, sim. Mas aqui podia ser... Quando a gente ficar bom nele, eles mudam ele. Mais ou menos assim, né? Então, em discussão, não havendo que discutir, em aprovação, quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo 257/2019, origem se aveso, interessado já está de Messilegnani, assunto, relatório final do projeto de extensão, denominado faça parte do DESC, vinculado e tal 01/2018, extensão a qualquer tempo. Relator Jarbas Ferrari. Mesma coisa, né? Ela fez errado, né? Ela colocou só na aba ali,
Já também é uma homologação, trata-se de uma homologação, porque era só a aprovação do relatório final que faça parte do 10 de 2018. Né? Esse processo eu me lembro porque eu também estive lá, né, nos dois, ela se passou no departamento, ela passou na comissão de ensino também, né, e por isso ela tem que parecer favorável à homologação do relatório do projeto que faça parte do 10 de 2018. Isso aí. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em aprovação. Permaneça como estão, quem for favorável. Aprovado por unanimidade. Origem SEAV, Ciências Contábeis, interessado o professor Diego Rafael Stipp. Assunto, solicitação de licitação técnica. Relator, professor Geraldo Menegaso Varela. O assunto, visita técnica ao Conselho Regional de Contabilidade Natalina. O processo foi aprovado no projeto do departamento. Foi aprovado no ato de referendo na Comissão de Ensino. E análise. O processo trata a solicitação de visita técnica ao Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina em Florianópolis, a UDESC Florianópolis e a Assembleia Legislativa, dentro do assunto do ensino, para levar os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, dia 10 de junho de 2019, com veículo próprio da UDESC. O processo está de acordo com a resolução 198/2006 Consul, foi aprovado no projeto do departamento e aprovado no referendo da Comissão de Ensino. Logo, o esforço para ser favorável à aprovação da solicitação do projeto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em aprovação. Que for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Esse ainda é um dos processos físicos em extinção, então. Eu tinha feito esse processo em março, aí teve mudança de data da visita técnica, então já estava pronto, vai assim mesmo. Mas não tem problema. Depois a gente faz a conversão dele. O que foi, professor? Eu que estava ali. Estou lá na minha mesa. Não vou tomar o que eu agora. Esse não, professor, tem que entregar ele. Processo 8826/2019, origem SEAV, Ciências Contábeis, interessada interessada Marília Guterres Ferreira, assunto solicitação visita técnica, relator Vanderlei Santos, a interessada é curso de engenharia de software. Correção, né? Isso. Também esquecesse o processo lá, Vanderlei. Eu também vou pedir licença para pular o histórico, né? Também o processo de visita técnica. O respectivo processo trata da solicitação de visita técnica às empresas Philips e Governança Brasil em Blumenau, requerida pela professora Marília Guterres Ferreira. Para análise desse processo, utilizou-se a Resolução 198/2006, Consul, que regulamenta a participação discente em visitas técnicas. A visita ocorrerá no dia 12/6, com acompanhamento da professora Marília, constituindo a atividade acadêmica e curricular da disciplina de Fundamentos de Engenharia de Software, com número previsto de 40 alunos para a visita. Destaca-se que o artigo 5º da Resolução 198/2006 Consul estabelece que o professor responsável pela disciplina encaminhará a solicitação de auxílio para a visita técnica ao departamento em formulário próprio no início de cada semestre letivo. Observou-se que este requisito não atende à exigência estabelecida pela resolução, uma vez que a solicitação foi realizada no dia 17/5. Porém, tal fato não inviabiliza a análise do processo, o que leva este relator a recomendar que os próximos processos de solicitação de visita técnica sejam encaminhados para análise no início de cada semestre letivo. Ainda que as datas de visitação não estejam totalmente acordadas entre as empresas, entendo de que não há impedimento de encaminhar os processos a cada início de semestre, uma vez que o inciso 5º do artigo 6º da Resolução 198/2006 Consul menciona plano de visita com roteiro e previsão de quilometragem a ser percorrida, data de saída e data de retorno. Aí o destaque foi do relator. Ao realizar a análise do processo, observou-se que toda a documentação
exigida pela Resolução 198/2006 Consune foi devidamente apresentada. Destaca-se ainda que o artigo 7º prevê que, depois de aprovada, a visita técnica somente poderá ser realizada mediante a apresentação prévia à direção de ensino, de listagem com a assinatura dos passageiros, contendo o nome completo, número de cédula de identidade RG, número de matrícula na UDESC, o que em momento posterior deverá ser apresentada pelo professor responsável. Voto do relator diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da visita técnica às empresas de Governança Brasil e Philips em Blumenau no dia 12 de junho de 2019, organizada pela professora Maria Guterres Ferreira. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo 3109/2019, origem SEAV PROAD. Interessado Paulo Edson de Lima. Assunto: solicitação de homologação do parecer ad referendo número 011/2019, de 3/4/2019, que aprovou o pedido de transferência internado do servidor Paulo Edson de Lima da UDESC Ibirama para o campus 1 da UDESC Florianópolis. Relatora Fanny Vipel. Ué, tinha um monte de peça aí. Exato. 29 e 36. Ah, não, eu tenho Esse 19. processo. Mas pulou a praça, né? Agora é esse mesmo. Não, esse é físico, né? 3109. 29 e 36. Eu não percebi. O 29 e 36 é esse que é físico. Ah, desculpa, eu pulei. E eu não percebi na hora da leitura, desculpa. Ah, eu li, então desculpa, eu pulei. Mas é comigo, né? Exato. Agora pode fazer. Então, também é uma solicitação de visita técnica, mas eu vou falar brevemente do histórico só para a gente entender a questão dos prazos. Esse processo iniciou no dia 21 de março para uma visita que aconteceu no dia 6 de maio. Ou seja, a gente teve aí um prazo curtíssimo para homologar onde deveria ser homologado, para ser feito tudo o que precisava ser feito. Então, tanto o diretor de ensino, que era o professor Carlos, em exercício na época, e o presidente do CONSEAG teve que homologar a de referendo, para que a professora conseguisse realizar a visita dela. Eu dei meu parecer favorável, mas deixei registrado aqui, assim como o professor Vanderlei, de que não foi respeitado o artigo 5º da resolução que trata de visita técnicas, e deixei essa sugestão, então, para que os departamentos tentem, da melhor forma, prever as visitas no início do semestre. Face ao exposto, estou de parecer favorável à homologação. Em discussão? Pode. Eu só gostaria de reforçar que nessa semana a gente no administrativo teve uma discussão sobre isso. Em 2012 a gente teve bastante visitas técnicas e tal. Em dado momento, na época, o diretor de ensino, o professor Rogério, realizou uma comunicação interna, lembrando da resolução e orientando de forma geral a forma de organizar as visitas técnicas. Isso, na época, provocou uma certa redução de interesse em função de que se exigiu muito mais organização dos professores e os departamentos em torno do tema. No entanto, depois desse período até agora, não houve mais concorrência de recursos para a visita técnica. Por quê? Porque havia poucas. No entanto, nos 2 últimos semestres, a gente não pode mais perceber essa situação. A gente começou a ter muito procura. Então, um departamento que era de contábeis, por exemplo, que antes, historicamente, não tinha tanta visita, nós tivemos próximo de 10 nesse semestre, se não me engano. E isso a gente se deu conta olhando as cifras no financeiro também. E aí eu corroboro, sem deixar de entender no momento alguma, talvez não de valores, mas para o segundo semestre a gente precisa realmente pensar com os departamentos, até porque os departamentos não podem imaginar qual é o orçamento que está previsto para isso, né? Para a gente fazer uma conversa e alinhar melhor essa questão das visitas técnicas. Certo? Para o próximo ano. Para o próximo semestre. Próximo semestre, porque em termos de recursos a gente consumiu o que estava previsto para o ano. Então a gente precisa, não estamos aqui dizendo que não vai ter, tá? Porque a gente vai tentar rever essa questão orçamentária
E eu acho que é possível a gente fazer isso, tá? Mas a gente precisa realmente ajustar essa questão do que está na resolução. Fazer um planejamento disso, seja o professor, no plano de ensino, depois nos departamentos, para que talvez a gente pense em priorização. O que eu escutei a Ana comentando também, às vezes o mesmo professor já fez, sei lá, 4 visitas no semestre. E aí deixa de atender talvez um outro que não fez nenhuma. Então, por isso a importância de fazer... Por isso que discutir no departamento para se pense em critérios. Eu nunca fiz visita técnica, então esses recursos, eles estão dispostos de forma transparente ou só administrativo que sabe? Hoje é administrativo, mas a gente vai passar a divulgar. A gente até, isso é uma fala com o professor Jason, a nossa comunicação está criando uma conta única de redes sociais, por exemplo, onde a gente vai começar a divulgar coisas. Você sabia que há recurso alocado, visita técnica? Não que a gente vai divulgar naturalmente tudo em valores, porque às vezes pode não ser interessante, mas pelo menos as partes interessadas precisam e podem saber do orçamento, tudo é público, afinal. Mas agora, até o início do próximo semestre, a gente deve organizar-se de uma melhor forma, principalmente falando da visita técnica, que ela é muito importante, ela é extremamente importante, mas ela requer uma organização. Não estamos falando de importante, acho que é importante, deve ser incentivada. Mas essa questão do recurso eu acho que ela é interessante, ela ser mais transparente, assim. Sim. É possível a gente... Depois da reunião, a gente tem reunião da Comissão de Ensino, tem próximo de 10 aprovações de referendo pela Comissão de Ensino. E não é exclusividade do Departamento de Engenharia Civil, Ciências Contábeis ou Engenharia de Software, dos 3 departamentos. Então precisa dessa programação para que a gente consiga, porque a gente está aprovando. A gente tem interesse, a gente faz a de referendo, o Jason também já fez alguns referendos aí essa semana, que são visitas para a semana que vem. A gente está fazendo para agilizar e continuar o processo. Mas concordo que a gente precisa programar, porque senão a gente aprova, vai chegar na metade do semestre e acabou o recurso. Mas e aí, o que era mais importante? A visita que seria em outubro, foi porque ele encaminhou depois do pedido, então no começo do semestre a gente já tem que fazer essa programação. Se me permite corroborar, professores, o ad referendo significa na ponta que é o que contrata o ônibus que abre o processo e tudo mais, significa a corrida de última hora. Então, quando houver um planejamento, as coisas acontecerem dentro de uma tramitação natural, no administrativo a gente também consegue se organizar melhor, porque o ad referendo para nós é a urgência. É a urgência. Então, a gente tem que correr contra o tempo e tudo para que tudo dê certo, muitas vezes. Então, por isso que esse... Acho que agora, a partir de metade de junho, o técnico Tiago Venturi também vai ajudar nos departamentos. Acho que vai poder ajudar também tirar essas... Enfim, acho que vai trazer uma força também para os chefes que vivem muita coisa. E assim, a gente não quer deixar o pessoal fazer as visitas, porque a gente sabe que eles adoram as visitas. E é importante para o crescimento profissional, pessoal deles, essa experiência. É só ter organização para a gente poder... Só fechar que a gente está publicando o workflow no site, o fluxo de trabalho de processo. Então o professor ele vai ter orientação, os formulários e tudo de uma forma muito desenhada para que ele não tenha dúvida e que o processo seja mais ágil. Da visita técnica. Então, estamos já modelando esse processo para ajudar. Se esse é um problema, vamos tentar resolver e a modelagem vem para isso. Miller? Uma coisa que essa nossa resolução de visita técnica é do Consune, é da universidade toda, mas ela trava bastante as visitas, porque, no meu ver, a visita técnica deve ser regida pelo centro. A gente tem reunião de departamento, comissão de ensino, CONSEAV, e a gente tem um problema na civil que as empresas, elas nem sempre têm datas para as visitas e muitas vezes a natureza das disciplinas de sanitária também, às vezes elas remarcam a visita de uma semana para outra. Então a gente pode até fretar um ônibus com um mês de antecedência e a empresa, amanhã não vai dar. Por causa de chuva, tem uma visita que foi remarcada por causa dessa chuva que está prevista para
para amanhã, por exemplo. E daí a gente fica nessa, quando é que a gente vai marcar a visita? Quando é que a gente vai conseguir fazer a gente tenta levar até a última reunião, às vezes passa da reunião para fazer o diferente ou não, mas temos esse problema de remarcação pelas empresas da visita, porque geralmente são visitas técnicas de chão de fábrica, ou de chão, ou de aterro sanitário, ou de empresas com grandes caldeiras, e o tempo dessas empresas é um pouquinho diferente de empresas com um caráter menos industrial, né? Então a gente tem um probleminha mesmo desse regimento da UDESC, não é questão do regimento do Conceab em si, por exemplo. Uma dica é assim, quando puder já deixar aprovado, se vai mudar a data, não tem problema, mas o processual, sabe? Em tese, pede a data, né? Sim. Aí, mas pelo menos se está aprovado, depois se houver uma mudança, para nós não é... É previsão, né? Mas o frete, quando a gente faz o frete, já tem uma data do frete. Sim. Então a gente imaginou até que o problema que a gente tem aqui também é que a gente só tem um motorista para o ônibus. Sim. Que facilitaria muito, não precisaria de fazer o frete quando muda uma data, por exemplo. E não sei se tem como fazer uma licitação para contratar um motorista avulso só para a gente usar no... O que a gente consegue esses dias, eu fui para Gramado com o pessoal, aí veio o motorista, para não contratar o ônibus de fora. Pois é, mas o ônibus fretado é da licitação, e tem o tempo desse fretamento, né? É que já está licitado, só tem que empenhar. Exato. Mas daí se for empenhado no tempo certo, assim, pelo menos eu entendo bem se for empenhado no tempo certo, depois altera a data, com uma semana ela consegue ligar para a empresa e negociar essa data. Mas ela tem que ser... Pois é, mas isso quando é empenhado com uma empresa de fora. Se a nossa visita técnica desmarca um dia antes, essa licitação aí já vai dar problema já. A gente tem contrato Sim, com a às boa vezes dá uma vontade. chuva, acabou. A gente tem contrato com a boa vontade, mas a empresa, ela realmente... Por isso que a questão, se a gente tivesse dois motoristas, do ônibus, do micro, facilitaria essa questão do transporte que não precisa do frete. Sim, fica mais fácil. Até esses dias, a gente foi para Gramado, veio um motorista do Céu, do Ceplan, nos ajudar aqui. Então assim, saiu mais barato para nós, bem mais barato do que Fretão. Ele veio com o carro de lá e fez a viagem, acompanhou o seu Rubem, né? Então para nós eram 22 alunos, cabia nosso micro, então só precisava a legislação para fora do estado pede 2 motoristas. Então assim, para nós foi uma baita economia, até porque o micro-ônibus terceirizado era de 25 lugares, o nosso é 23. A diferença era que o nosso tem banheiro, que na verdade a gente acabou usando o banheiro como lugar de botar mala. Então, não se usa o banheiro na viagem, nunca foi usado. Então até não ia mudar de conforto, só economizamos e usamos o nosso próprio recurso humano, no caso. A questão é recurso humano. Não, mas acho que conversando a gente consegue melhorar. Importante que os acadêmicos tenham, né, essas oportunidades. Em discussão ainda, não havendo quem queira mais discutir. Aprovação, vamos à aprovação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 3109/2019. Origem SEAV PROAD, interessado Paulo Edson de Lima, assunto solicitação de homologação do parecer ad referendum, número 011/2019, 3 de abril de 2019, que aprovou o pedido de transferência interna do servidor Paulo Edson de Lima da UDESC Ibirama para o campus 1 da UDESC em Florianópolis. Relatora Fanny Vippel. Bom, acho que todo mundo já sabe desse processo de transferência do Paulo, de remoção. Ele passou por todas as instâncias que precisavam passar, iniciou o pedido aqui, passou pela nossa COPTA, a nossa COPTA teve parecer favorável, foi lá para a Pró-Reitoria de Administração, teve aprovação do Pró-Reitor de Administração, teve aprovação do setor para onde ele vai trabalhar, teve aprovação da COPTA da Reitoria. Então foi para o CELOM, que é o setor de movimentação lá do RH, eles emitiram a portaria já de remoção dele. E aí eles enviaram novamente para o nosso Conceab esse processo para que fosse homologado o ad referendo do professor Carlos, né, que ele aprovou por ad referendo a remoção do Paulo. Então não me resta, né, o que fazer, está tudo certinho, tramitou, a gente tinha que tramitar conforme a resolução do Consune. Mas sou de parecer favorável à homologação do ad referendo.
Em discussão? Eu só tenho, a título de curiosidade, assim, essa resolução é a mesma que prevê transferência de professor? Técnico, professor, é a mesma ou não? Não. Eu acho que não, é porque ela fala exclusivamente de, pelo menos esse artigo de técnico. Está saindo uma nova, vai sair. Edital edital de transferência a partir de agora. Acho que está no Consome da primeira vez. Edital de transferência interna. E, se não me engano, é semestralmente um edital de Transferência interna. O de técnico já existe, o edital Interno? De um centro para outro. Inclusive a COPTA lá da reitoria sugeriu isso, que as próximas movimentações de técnicos sejam feitas dentro do edital e não mais assim por fora. Só esclarecendo, professor, aquela resolução que também está mencionada no parecer nada mais é do que o próprio regimento da UDESC, que é artigo 233. É verdade. E o artigo 233 faz essa menção para os técnicos, né, Fanny? Eu não vou me lembrar agora. Tá, porque esse parecer aqui fui eu que fiz em formato de referendo, daí eu copiei ipsis literis aqui, a remoção do técnico universitário da sua unidade de lotação é efetuada a pedido do interessado, ouvidas as COPTAs setoriais envolvidas e aprovada nos conselhos de centro. Então, realmente, ela restringe ao técnico universitário. É porque você não se referiria a COPTAs, tá certo? Exatamente. Porque a COPTA é só para técnico. Então, não é resolução, é regimento mesmo. É que ali foi mencionado uma resolução. Mas é que a resolução é Que o criou. regimento. Ela criou o regimento. É a resolução que cria o regimento. Não faz mal, você pode usar os dois termos. Ok. Mas é isso ali. Se atém aos técnicos. Só para saber mesmo. Enfim. Mais alguém queira discutir? Não havendo, vamos à votação. Permaneçam como estão quem for favorável. Aprovado por unanimidade. Processo 5214-2019, origem SEAV ESO, interessado Wilson de Deus Correia Júnior. Assunto: solicitação de homologação do parecer AD referendo número 012-2019, que aprovou a participação discente em evento técnico-científico. Relator Vanderlei dos Santos. Também peço para pular o histórico. O processo trata de solicitação do acadêmico da engenharia de software. Na verdade, já participou do congresso, né, que foi na UFSC. Esse congresso se realizou dia 2 a 4 de maio. Né? O acadêmico ele teve um artigo aprovado e por isso que ele solicitou o transporte e o pagamento da taxa de inscrição de R$90. O processo ele apresentou toda a documentação exigida pela resolução 07/2012 com o SUNE e também tramitou por todas as instâncias previstas no artigo dessa resolução. Foi aprovado via do referendo por conta do prazo também para contemplar o pagamento da inscrição quando saiu o artigo aprovado. Aí dessa forma sou de parecer favorável. Em discussão? Alguém que queira discutir? Em votação. Permaneça como está quem for favorável. Aprovado por unanimidade. Comunicações pessoais. Alguém queira se inscrever? Sr. Geraldo? Depois eu me inscrevo também. Vou falar a todos aí que na semana que vem, dia 6 e 7, o curso de Sistemas de Informação estará passando por um processo de renovação de reconhecimento em virtude do último idade aí no conceito do CPC2. E nós acreditamos que em função da extensão do curso, que naquela época foi considerado apenas 10 professores do departamento que estavam ligados ao curso, na sétima fase, naquela fase, que estava sendo ofertada de 2007. E aí baixou o conceito então, para o CPC. O nosso conceito que era 5, empreende e tudo mais, baixou então para 2 e estamos aí passando pelo processo de renovação do reconhecimento. Então, semana que vem, eu devia ter a prioria aí do departamento, né? E já colocamos aí direções para estarem atentos para a colaboração
desse desafio para a renovação. Atualmente o processo, o curso tem 14 acadêmicos, 2 trancados, 14 matriculados, 6 no TCC1, 5 no TCC2, 1 no terceiro semestre. A gente já tem uma disciplina que está devendo, mas tem 4 outras disciplinas concluídas. Nós calculamos que até 2019, aí, terá 5, 6 alunos ligados ao curso. Mas, infelizmente, temos alunos que poderão vir até 2022, pelo processo de tratamento que tiveram. E aí nós temos que estar adiantando, vamos lá e fazendo novas renovações, caso passe pelo novo ENAD. E agora vai ser pior ainda o conceito, porque só temos 2 professores ligados ao curso. É o professor Paulo, que é o coordenador dessa área, e eu como coordenador. Não falei. Caiu o nível. Nós tivemos o conceito da 1.94 em função disso, então agora eu vou ter conceito certo. Então essa é a alerta. Na direção administrativa é que temos que buscar professores de um formal e outro lá em oeste. Agora norte. Não. Também. Canoinhas, parece que é. Trabalhadores. Dois professores do vereador. Um está lá, outro está cá. Tem 2 caras à posição no dia 4 ou 5. Professor Miller? Eu só aqui comentar uma coisa que o professor Geraldo e o professor Diego, no ano passado, quando eu era chefe de departamento, queria pedir para a direção e aqui para o Diego para ficar bastante em contato com a nossa Pró-Reitoria de Ensino, que não é a primeira vez que eles derrubam uma notícia no nosso colo do nada. Aí o professor Geraldo fomos lá na sala do Carlos no final do ano passado, quase no apagar das luzes, e a Jair falou: vocês vão ter que fazer reconhecimento. Sendo que no caso de sistemas de informação, a meu ver, foi um grande erro o que eles fizeram, porque não consideraram nenhum professor do departamento, que é um departamento só, como se estivesse E agora tem a questão que, vai mudar o ENAD para engenharia, vai ter engenharia, não vai ter. O professor Diego até foi atrás da informação de que nós não vamos precisar fazer, como não fizemos a outra vez. Mas mesmo assim ligou um sujeito lá porque a ProAim mandou um telefone lá: eu sou do cursinho tal, de ENAD e tal, vocês são da engenharia, vão fazer o ENAD. Assim, acho que a ProAim devia cuidar um pouquinho mais dos centros que está chegando informação no último momento para a gente aqui. Então, se a direção e o professor Diego puderem ficar atentos ali também. Tá certo. Sim. Gostaria de fazer esse pedido. Anotado. Quero fazer algumas comunicações também. Primeiro falar sobre a situação do Duodécimo, o que a gente está como direção fazendo para se mobilizar contra o governo, né, aquele projeto de lei que existe. Então a gente conseguiu já 4 moções aqui na região, em Ibirama, Presidente Getúlio, Lontras e Tuporanga. Inclusive Lontras foi o acadêmico nosso que é presidente da Câmara lá, né, que foi de sanitário. Estou visitando mais municípios também, a gente está indo um por um assim para falar e está sendo bem recebido. Então a gente está conseguindo mais algumas moções e a gente sabe que as bases dos deputados são os vereadores, né? Então eles sabem que o pessoal da região estuda aqui, então existe essa colaboração. Visitei já o GR, conversei com ele 2 vezes, o Diego vai estar com ele também dia 10, uma visita lá no gabinete, talvez até vá junto também e vamos aproveitar como momento, talvez até pedir apoio de novo, né? Com o Milton Alves eu tive também, agora, semana passada, né? Semana passada, segunda-feira. E também disse que é favorável ao DESC, claro que ele fez algumas indagações, assim, que é algo que pega muito, que eu disse para ele que o governo trabalha com desinformação, né? Ele me cobrou, a primeira coisa que me perguntou foi assim, quantos alunos entram e quantos saem de cada curso, né? Então, assim, são números que são difíceis de a gente dizer, estou 40 e aí saiu 1 ou 2, né? Mas eu falei que a gente mudou o curso de sanitária para civil, a gente não é só ensino, é pesquisa, extensão. A Dino estava comigo lá, né? Dino e o Renan, então assim, ele foi bem enfático no começo e a gente conseguiu conversar, enfim, se colocou do nosso lado também. Isso, o governo realmente está trabalhando com desinformação nesse sentido, assim, não está acompanhando algumas coisas, né? E a gente tem que acompanhar. E ele
deu algumas sugestões, a gente vai trazer quanto à transparência também, melhorar um canal de comunicação com órgãos e entidades, a gente vai fazer sim, uma prestação de contas anual, e vai melhorar alguns dados, como por exemplo, só para vocês terem uma ideia, assim, a gente começou a anotar algumas coisas, quanto que a gente gasta de vigilância aqui por mês? 50 mil reais. A vigilância que a gente tem aqui hoje custa 50 mil reais. Então são alguns custos que a gente vai começar aos poucos assim, trazer para vocês também, só para vocês entenderem um pouco da... a gente está vendo um estudo, a UDESC vendo todo um estudo para trabalhar agora com a vigilância eletrônica. Né? Então são coisas que estão vindo novas. Né? Mas enfim, só são alguns números que a gente quer trazer, porque não são pequenos, não sei se assim são... É o que sempre foi, mas a gente tem que também saber olhar o que pode ser melhorado. Né? Enfim, uma outra coisa que pode parecer pequena, mas que tem um impacto, acho que, significativo, a gente está trabalhando com a comunicação para deixar de usar a designação UDESC Birama para o UDESC Alto Vale. Conversei conversado já com os pares, então assim, né, não é uma coisa que vai trazer, tá vendo qual que é o caminho. A gente vê que hoje, na nossa região, quando eu vou, por exemplo, uma cidade, vou em Rio do Sul falar sobre o UDESC Birama, poxa, parece que estou levando o UDESC Birama, não estou levando o Alto Vale. Então assim, isso não é de agora, é mais tempo. É uma coisa que, inclusive, quando a gente estava na campanha, eu coloquei que a gente queria refazer essa resignação, trazer o nome, sim, o UDESC Alto Vale, até porque somos o Centro de Educação do Alto Vale do Itajaí. Então, fazer o UDESC Alto Vale vai só... E a gente tem uma força, o Alto Vale tem uma força. Então, assim, quando eu chegar numa escola, algum lugar, que nós somos aqui, o UDESC Alto Vale, pode parecer pouco, mas tem, sim, um algo a mais. Então, a gente não está deixando de pensar em Ibirama. Ibirama é parceira nossa, sempre foi e sempre será. E está só integrando todos os outros 28 municípios e acho que fica mais fácil a comunicação nesse sentido. Então a gente está trabalhando nesse sentido também. Posso só complementar? Pode. Na verdade, essa nomenclatura acabou sendo alterada acho que foi 2012, com a nova política, né, de comunicação. E foi algo que não foi construído na época com centros. Simplesmente decidiram, ou bem alguns centros mais antigos continuaram com as suas siglas, como por exemplo ESAG, FAED, mas outros alteraram, passando a constar o nome da cidade, por exemplo. E daí eu já conversei um pouco com o setor de comunicação da reitoria e eles informaram que tem outros centros, além de nós, interessados em alterar o nome. Então não é uma demanda só nossa. Então isso já vai facilitar quando a gente começar a movimentar esse processo de alteração da nossa nomenclatura. Porque realmente, e eles assumiram na conversa que tiveram comigo, que não foi conversado com os centros, com a comunidade acadêmica local sobre essa mudança. Então foi algo que realmente veio de cima para baixo, a gente teve que adotar o UDESC Ibirama, enquanto que outros tiveram a oportunidade de manter a sua sigla. Mas, então essa é a ideia. A explicação que eles deram, pelo menos, é que os centros que estavam em Floripa, para diferenciar um do outro, continuaria com a sigla. Porque o UDESC em Floripa, mas são quantos centros lá dentro? Eu sei que CAV está querendo alterar e o Balneário também. Porque CAV tem um nome, 50 anos CAV, né? Então assim, eles têm a ESAG, né? Enfim. Então nós aqui, SEAV é interno e fora tem esse UDESC Ibirama e a gente quer trabalhar o UDESC Alto Vale. É o CEPLES, né? Isso. Planalto envolve toda a micro-região. Então a gente acha que, eu acredito que das consultas que eu fiz, assim, em conversas informais, né? Fiz em sala de aula, perguntei para os alunos, assim, quando fui ver, eles não, professor, faz sentido, porque todos nós que somos, um é de Pouso Redondo, um de Rio do Sul, um de Itaió, outro de Vitimarsum, Vitimerélias, enfim, né? São várias pessoas de vários lugares, né? Eles até acham, não, acharam interessante, sim. Caberia uma enquete? Acho que a gente vai fazer alguma coisa, talvez, para... Para não parecer que vai decidir. A gente vai tentar conversar com os pais, acho que mais internamente, talvez a gente faça alguma enquete, sim. E não é que seja democrático, assim, mas acho que é bem favorável a ideia. Tem mais um assunto para colocar. A gente está... Diego, tu quer até falar sobre o curso de pedagogia, da possibilidade que a gente está vendo? Eu e a Dina, a gente foi na terça para Floripa, foi até a ESAG e também no SEAD, para conhecer como são os cursos à distância da UDESC, aqueles que são cursos e especializações da UAP, né, UAP e também da UDESC. Tem um grande desconhecimento sobre o futuro da UAP, né, porque já tem cursos aprovados aí, só procurando contingenciamento, não sabe-se
qual será o futuro desses cursos, né? Então a gente não pode contar com esses cursos nos próximos anos, no momento, mas a UDESC tem cursos institucionais à distância. O curso de pedagogia é oferecido pelo SEAD com professores da UDESC. Então, o que acontece? Todos os anos, a cada ano, eles vão oferecer esse curso em um centro. Em 2019, está sendo oferecido pedagogia à distância em Balneário Camboriú. Para 2020, ainda não tem um centro disponível para oferecer esse curso. Na conversa que eu e a Dina, a gente foi lá, olha, o SEAV tem interesse em trazer esse curso de pedagogia à distância, não envolve nenhum custo para o SEAV, é todo custeado pelo SEAD, são professores do SEAD que vêm para cá e vão estar trabalhando nesse curso. Ou até os cursos que está em tramitação no Consune, de interdisciplinar de ciência e tecnologia, de ciência e tecnologias, que também, mas a gente não dá para a gente contar no momento porque falta aprovação ainda no Consune, mas é possível também a gente oferecer nos próximos anos. Em conversa hoje com a coordenadora do curso de pedagogia, a princípio a gente vai falar até 2021, o SEAD oferecer o curso aqui, mas por que não a gente oferecer já em 2020? Tentar fazer uma força-tarefa. A gente sabe que o nosso problema aqui é espaço, desde que tem espaço, por isso que a gente está em contato com o Marino, ele está aí fazendo algumas revoluções aí, a Casa Amarela, tentar utilizar como sala de aula, mas se houver espaço físico, porque a gente precisa de sala de aula, para oferecer o espaço, o videoconferência que a gente tem em laboratório de informática. A aula é uma vez por semana. Uma noite. Uma noite por semana. Então, Na verdade, é 2 noites. Colocou quarta e quinta. Quarta e quinta, como é hoje em Balneário, porque nas quintas-feiras pode acontecer os seminários, aí não é toda semana, mas, por exemplo, é um espaço... na verdade, é assim, esse curso que é a pedagogia institucional, que não é do convênio AVE, o que eles pediram para a gente é a possibilidade desse apoio num espaço físico, numa sala com capacidade de 40 alunos, com acesso a videoconferência e que tem essa disponibilidade de 2 noites, porque se dá quarta e quinta hoje, no momento. Aí tudo é professor de lá, tudo do SEAD, os tutores, a divulgação do vestibular também. O que eu acho que é interessante, depois eu e o Diego, o Paulo também foi junto com a gente, é que essa divulgação ela vai divulgar SEAV, porque vai ser pedagogia em Ibirama. Então não é um curso nosso do SEAV, mas é um curso da UDESC. Então ele é um curso de 4 anos, Então eu sei, a demanda que existe, sempre tem, o Paulo bate mesmo, ele sabe, sempre ligam pedindo da pedagogia da UDESC, porque ela é um curso que é reconhecido no estado todo, Então volta e meia eu falo UDESC, mas as pessoas perguntam, mas não tem pedagogia lá? No primeiro ou segundo CPEX que a gente fez deixou livre para as pessoas colocarem sugestões, responderem o questionário, e uma das coisas mais requisitadas foi o curso. Porque existe ainda uma deficiência de pedagogia na nossa região. E aí até quando eu era diretora de ensino e a chefe do departamento, a gente, olha, por nós, eu, Dinorá, eu, Diego, não teria problema nenhum, mas no momento a gente não tem como oferecer um espaço físico para vocês. Não temos nem pra gente, a gente está usando no colégio e tal. Mas aí ontem a gente expôs aí pro Jason esse pedido de apoio do SEAD. Eles querem, na verdade, fazer esse curso itinerante com os centros menores. Então, eles não querem, por exemplo, fazer no CCT. Então, aí surgiu a possibilidade, aí o marido falou, mas tem a casa tal, tem a sala tal, então, de repente, daria para adiantar, em vez de 2021, 22, não sei. Então, também é uma questão da gente A gente está avaliando se vai ter essa casa mais ali atrás, a gente está adequando ela para espaço para aula, para laboratórios também.
Não. Essa amarela aqui. A amarela, aquela amarela boa, aquela uma lá perto do escoteiro. Aquela casa Uma boa. lá. E outra coisa bem legal, e aí vai servir para todos nós, a Casa do Bosque, a Casa do Rio ali, a gente conseguiu averbar e a gente está trabalhando nela para dar vida a ela. Então assim, a gente imagina que no segundo semestre aquela casa vai estar com iluminação, água, a gente vai reformar dentro do que se pode fazer com dispensa de licitação, e aí vai ser um espaço de convivência para nós todos lá. Então a ideia é fazer um caminho, iluminar, a gente já está vindo com vários projetos, a gente vai apresentar isso com o tempo, mas eu vou dar uma adiantada nesse sentido, porque a gente está vendo alguns espaços para a gente poder aproveitar. São menos depósitos e mais espaços para a gente poder utilizar, né? Acho que os acadêmicos, todos que estão aqui, precisam de um espaço, né, para a gente ter. A gente tem aqueles planos todos do espaço de convivência e muito mais, mas depende muito mais hoje de engenharia da UDESC do que propriamente recursos. E nosso engenheiro hoje está só por um prédio. Então assim, a gente vai pedir uma dispensa de licitação ou abrir uma proposta de contratar um outro engenheiro por licitação. Mas também essa a única resposta que a gente recebeu é que a UDESC deve fazer isso para todos os campos, mas também não, nem quando, nem como. Então a gente disse, não, vamos tentar uma alternativa, que é aquela casa lá embaixo que todo mundo sabe que é bacana, que tem uma estrutura interessante e que não estava averbada. Então estava por causa de algum problema de APP, enfim, mas o Marino foi lá na prefeitura, foi conversado, veio aqui fiscais, vieram, olharam e o processo está saindo. Então aquela casa vai estar à disposição para nós no segundo semestre. Que é uma casa que não dava para se utilizar, agora vai dar para se utilizar, e eu acho que é um espaço bem bacana que a gente pode utilizar para N atividades, né? A gente vai deixar um lugar bem bacana, bem diferente, e a gente poder ter de imediato um espaço para confraternização e, enfim, para reuniões mais diferenciadas, né? Um lugar bacana. Então é isso que a gente tem para colocar alguns avanços nesse primeiro mês aí que a gente está à frente da gestão. E sempre sugestões sempre são bem-vindas. A gente vai colocar também, a última coisa, pode disparar para vocês, a gente está montando onde cada técnico vai trabalhar também. Esses dias até o Jarbas já passou, foi? Faz uma hora. A gente estava em maio. Já recebi. Agora veio, né? Legal. É que a gente estava em maio com várias pessoas que iam para outros setores, que estavam, tipo a Fanívia ia para o RH, mas estava ainda na extensão ajudando a Poliana, que ainda estava fazendo outras coisas, que estava ajudando o Tiago, que estava ajudando o Paulo, que estava no setor. Então assim, a gente acabou não mandando para não criar uma confusão antes, mas acabou criando. Oficialmente mesmo nem aconteceram ainda essas mudanças, né? A partir de 18 de junho é que as coordenações vão ser regulamentadas mesmo. Mas agora já tem cada um que vai estar em cada lugar. E também tem a informação dos técnicos que assumiram, né, empossados no NTI, biblioteca, também o Tiago na extensão. O Tiago já era um pouco antes. Já era um pouco antes, mas não tinha sido divulgado ainda. Tá certo? Só posso complementar aquela questão da demanda pela pedagogia. Eu acredito que não teria problema, preocupação com relação à demanda, porque assim, na época quando foram feitas aquelas audiências públicas para a alteração do curso da sanitária para civil, foram audiências em vários municípios, o pessoal perguntava, os participantes das audiências perguntavam o que tinha acontecido, por que a UDESC deixou de oferecer a pedagogia e também a administração, que na época era FE, então por que naquela época que houve a absorção da FE pela UDESC, da UDESC, não deram prosseguimento no curso de administração e pedagogia. Eu lembro que nos municípios que esse questionamento foi levantado, então a gente entende isso como uma demanda, né? Uma demanda que está ali, ela atende e foi registrado em ata. O que daria de se fazer também era uma audiência pública semelhante ao que o Instituto Federal fez ano passado. Eles pretendem, se já não criaram, o curso de licenciatura com habilitação em espanhol e inglês, e eles fizeram audiência pública, uma só, para verificar, né, o interesse da comunidade aqui por esse curso. Então, o que daria de fazer, somar aquilo que já foi feito, onde a gente tem registrado o interesse da comunidade pela pedagogia, que foi feito há 2 ou 3 anos atrás, com uma audiência mais recente agora, né? Mas apenas uma, até para a gente gerir melhor a questão de recursos, né? Você que chegou para nós que lá o CESF trouxe o curso, tiveram 20 dias para divulgar o vestibular e deu 7 por 1. Né? Então, em 20 dias de divulgação, então a gente conseguir fazer algo, né, mais articulado. A minha mãe é formada pela pedagogia à distância da UDESC e é um curso muito bom, tá? A gente tem às vezes previsão à distância, mas é muito bom mesmo, claro. assim. Então tá
certo? Encerramos a nossa reunião. Obrigado a todos e a todas. E até uma próxima.